Então, agora nessa aula, pessoal, a gente vai começar a aula 13. Então a gente vai vir aqui em arquivo, salvar como, vou salvar aqui a aula 13, vou salvar o meu arquivo como aula 13, Marcelo, e agora sim a gente inicia a nossa aula. Nessa aula a gente vai aprender a colocar cotas, tá? No projeto, nós temos dois tipos de cotas no geral. Os mais comuns, né, são as cotas lineares, que são cotas que servem para cotar uma parede até a outra. E nós temos as cotas de níveis, que são cotas relacionadas quando a gente olha a planta baixa, a gente enxerga o nível do piso. Então, por exemplo, esse piso aqui de fora tá no nível de 5 centímetros abaixo do nível da casa. Então a gente tem o nível 0, por exemplo, o nível aqui da casa, 0, considerando esse piso aqui vai estar 0,05 centímetros negativo, tá? E se a gente tivesse um degrau, nós também representaríamos esse degrau em planta, o nível dele com cotas, tá? Então, onde que a gente encontra ferramentas de documentação no ArchiCAD para colocar cotas? É aqui, ó, na ferramentas documentação. Nós temos ferramenta de cota normal, ferramentas de cota de nível, ferramentas de cota radial. Nós temos aqui também tramas, que seriam rachuras, né? Que a gente coloca alguma sobreposição de informações em cima de alguma parte do desenho. Nós temos círculos e tal, temos várias ferramentas aqui para a documentação do projeto em 2D, basicamente são em 2D, tá? Então, essa primeira aqui, se eu clicar nessa setinha, tá? Eu tenho aqui já algumas cotas configuradas, tá? Nós podemos pegar aqui essa cota aqui, ó, cota linear NBR 6492, tá? Selecionar ela. E agora, como é que funciona a ferramenta cota? Eu paro em cima de um item que eu quero cotar, por exemplo, desse ponto até esse ponto. E depois que eu selecionei todos os pontos, eu posso até selecionar mais aqui, ó. Eu dou um clique duplo, tá? Com o botão esquerdo do mouse, um clique duplo. E aí ele dá a opção para a direção que eu quero, né? No caso, a cota. E depois eu dou o segundo clique para a direção que eu quero essa cota. E observem que aparece uma bolinha ali, ó, tá vendo? Aparece uma bolinha. Se eu for em direção à bolinha, ele faz a cota em direção à bolinha. Então, no caso, eu posso colocar para dentro, para o lado de fora aqui, ou para essa direção. Vou colocar para o lado de fora, tá? A cota. E agora ele criou as cotas aqui. Eu posso continuar essa cota, vamos supor que eu quero essa cota aqui, eu quero continuar ela e fazer o restante dessa cota para frente. Eu posso fazer o seguinte, posso selecionar ela, tá? E com o Ctrl selecionado, eu posso clicar nos outros vértices que eu quero que ele continue a cota. Assim também serve para nós deletarmos alguma cota que a gente errou. Vamos supor que eu vim aqui, cotei a parte da cama, errei. Eu posso com o Ctrl selecionado, selecionar a cota, selecionar o Ctrl e clicar bem no ponto de encontro entre a cota vertical, o ponto da vertical e horizontal da cota. Então, clico em cima dela e ele deleta a cota, ó. Ela deleta aquela parte da cota. E aí eu posso adicionar também clicando com o Ctrl apertado, selecionar os outros itens que eu quero aumentar ou diminuir as cotas, tá? Então aqui eu vou deixar somente as cotas das paredes. E tem uma outra questão, tá? Que é o seguinte: para o nosso desenho, às vezes a gente pode querer cotar em centímetros, ou quer tirar essa unidade que vem 3 metros e 27 centímetros e tirar essas duas casas que ficam acima. Talvez elas não sejam necessárias, esse arredondamento. Então como é que a gente faz para tirar isso? A gente pode vir aqui nas dimensões, clicar em dimensões. E aqui, ó, em metro a gente tem a opção de precisão extra. A gente tem 2 decimais, tá? Se a gente tem precisão extra de 0,01, a gente pode desligar ele. E a partir do momento que eu aperto em desligar, ó, o que acontece? Ele está em metro aqui em cima. Ele muda para personalizado.
E aí, para voltar, para que o metro seja atualizado, eu venho aqui em salvar como e renomeio com o mesmo nome que nós temos aqui na nossa lista dos padrões. Então eu vou colocar um M maiúsculo, depois minúsculo, metro, tá? E dou um OK. E ele vai perguntar: você quer subscrever esse item que você acabou de mexer pela configuração do metro original? Sim, escrever por cima. E vou dar um OK. Agora todo o metro é modificado ali. Às vezes, dependendo da situação, a gente pode substituir esse elemento aqui por centímetro. E aí fica a cota um pouquinho menor, tá? Como é que eu faço para mudar as cores dessa cota? Eu posso selecionar, assim como nas janelas, nas portas, a gente pode selecionar e vir aqui, ó, em diálogos de definições. E modificar, por exemplo, a cor da nossa layer, a cor da nossa linha. Então vamos supor que aqui nós queremos colocar o nosso texto, o estilo do texto, em vermelho, tá? Esse texto também, ele pode ser um pouquinho menor, a gente pode colocar 1,7, por exemplo, né, desse texto. E quando eu dou um OK, ele diminui o texto aqui e coloca a cor da layer em vermelho, tá? Ah, essas linhas aqui, elas estão vindo de lá, elas estão poluindo. Eu posso selecionar a cota, vir aqui em diálogo de definição e em vez de deixar a minha linha vir aqui a altura de diâmetro, aqui eu posso modificar aqui embaixo, ó, detalhes da cota. Não, desculpa, aqui, ó, distância do objeto. Posso manter isso aqui, posso colocar aqui que eu quero a altura personalizada. Em vez de ser a altura da linha dinâmica, ou seja, do ponto de encontro dos meus pontos, eu posso colocar personalizada e modificar aqui o tamanho do sinal. Eu posso colocar, por exemplo, esse sinalzinho aqui, ó, em vez de 2 milímetros, a gente pode colocar 1 milímetro. E o personalizado aqui, o comprimento da linha, a gente pode colocar, por exemplo, 0,50. E aí ele diminui o 0,50 e também diminui a nossa linha de corte ali. Mas ó, quando eu pego aqui, ó, para criar uma nova layer, seleciono cota linear LNBR de full aqui e crio uma cota novamente aqui, ó, dou um clique duplo para fora, ele continua com as mesmas configurações anteriores. Como é que eu posso fazer? Eu também posso apertar o Alt, copiar essas referências e depois com o Ctrl Alt eu pego a seringuinha e colo as mesmas configurações. Tem uma forma melhor de fazer isso? Tem, tá? Pode selecionar essa cota, vir aqui em diálogo de definições, vir aqui, ó, nessa estrelinha de favoritos, clicar na setinha e adicionar ou aplicar essa configuração nessa cota linear de full aqui, ó, aplicar. E aí, quando eu pego de full novamente, opa, vamos ver se ele mudou. Não, ele não mudou. Eu posso ver, desculpa, vamos lá então, vem aqui, seleciona a cota, venho aqui em diálogos, pego aqui e seleciono a cota, vamos ver, transferir tudo, ceder tudo, eu posso vir aqui criar um novo favorito. E nesse novo favorito eu vou colocar cota favorita, tá? Ok, e ele criou um novo modelo aqui de cota, considerando aqueles parâmetros que a gente tinha criado. Agora a gente pode vir aqui, ó, em ferramentas de cota, escolher cotas favoritas e continuar cotando o nosso projeto, tá? Então eu vou cotar todas as paredes, vou dar um clique duplo, venho aqui, ó, pego nessa abinha aqui do redondinho, ó, e faço essas cotas. Vou lá novamente, seleciono a cota, pego e seleciono todas as quinas das paredes, dou um clique duplo para a direção que eu quero finalizar a cota e aqui vou fazendo as cotas. Tem uma questão também que vale a pena a gente ter uma cota geral. Então eu vou lá, pego aqui, faço uma cota desse ponto até esse ponto, dou um clique duplo para fora e termino essa cota. Então tem 7 metros.
clico nesse ponto, clico para fora e coloco a cota onde eu quero. Agora vamos terminar essa cota aqui também, fazer de parede a parede, parede do banheiro. Opa, aqui pegou uma cota, eu posso clicar novamente, ó, e deleto as cotas antigas, tá? Os pontinhos, vamos supor que eu errei aqui, apertei aqui. Posso vir aqui e apertar bem no meio dele e ele desmarca, tá? Ó, observa aqui que eu tô nessa direção aqui, ó, e eu faço uma cota extremamente diferente, esquisita. Então eu tenho que vir na parte de cima aqui, direcionar ele com base nessa bolinha, tá? E finalizar aqui. Posso selecionar novamente, aqui eu vou pegar o Alt, copiar esse parâmetro, apertar o Ctrl Alt e colar esse parâmetro dessa cota que nós criamos aqui na parte de baixo, tá? Agora eu vou continuar cotando, vou fazer uma cota geral, tá? Aqui e uma cota geral também aqui nessa parte. Beleza, aqui ó, ficou em cima do nosso corte, podemos selecionar o corte. Aqui, vou ver o que dá para fazer com o corte. Posso clicar aqui no ponto do corte, ó, usar a ferramenta esticar, tá? Alongar e alongo o corte para o lado para ele sair um pouquinho para fora aqui da minha edificação. A mesma coisa aqui também, alongar, tá? Bem no meio aqui, bem no eixo do pretinho, tá? Beleza. Isso aqui eu não gostei, vou só puxar um pouquinho para dentro novamente. Beleza. Agora a gente também pode colocar mais algumas cotas, que é a cota de nível, tá? Então vem aqui, ferramenta cota de nível, selecionar a cota de nível, e aí eu posso vir aqui e coloco. Só que o que acontece? Ele está pegando uma cota de nível do telhado, ó. Se eu paro em cima, ó, eu paro em cima, ele aparece o azul, pega o telhado, tá? E eu quero o chão, né? Então eu posso parar em cima, apertar Tab e selecionar o chão, tá? Só que tá um pouco grande, vou deletar isso aqui, venho aqui em cota, tá? E eu posso escolher aqui um símbolo, eu quero um tipo de marcador, um tipo de marcador que seria, pode ser esse aqui mesmo, tá? Esse aqui. Só que em vez de ser com 5 centímetros de tamanho, eu quero de altura, eu quero ele com 3. Pode ser menor esse símbolo, tá? E agora sim, eu vou parar aqui em cima e vou apertar Tab para pegar o piso. Vou apertar Tab e depois que eu apertar o piso, eu coloco o meu nível. Vou parar aqui em cima novamente, vou apertar Tab e coloco o piso. Para ficar mais fácil, a gente pode selecionar esse telhado e esconder ele. Agora, se a gente escondeu, ele não vai ter problema agora com o Tab novamente. Posso clicar nesse elemento aqui, venho aqui em cota novamente e vou colocando nos ambientes aqui os níveis do banheiro também, né? E aqui fora, ó, vamos lá, diferença? Olha aí, menos 0,5, tá? Então isso aqui é importante para nós, beleza? Também se tiver uma calçadinha aqui, vocês vão colocar ela aqui fora, beleza? Então tá bom, agora a gente já tem nossa planta baixa com cotas. Vou salvar, tá? E se a gente vir aqui em planta baixa geral, ele mantém as nossas mesmas configurações, porque nós estamos desenhando com essas configurações. Se eu for lá no pavimento e no 3D, né? Pegar as configurações, voltar para minha planta do térreo aqui, ele mudou as configurações total. Então eu volto lá no minha planta baixa, no meu estudo preliminar, aqui nas minhas mapas de vista, e posso clicar na planta baixa, tá? Na próxima aula a gente já vai fazer um novo corte, fazer as nossas uma fachada e depois fazer a nossa prancha.